Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você acabou de chegar aqui no canal H de História. E hoje nós faremos então comentários a respeito da prova de História do Enem de 2020/2021. Uma prova de História que a gente teria aqui algumas considerações importantes a pontuar aqui no canal H de História. Vamos lá então para os nossos comentários. Primeiro, levar em consideração, gente, que isso daqui parte de uma opinião pessoal minha, professor de História, Keiler, certo? A respeito das impressões que eu tive, tanto da prova quanto também das questões que caíram na prova. De repente você já ouviu alguém falar coisas que podem ser diferentes, opiniões contrárias às minhas ou até iguais às minhas. É importante que você leve em conta que são opiniões e uma visão muito pessoal. No entanto, embora ela fosse uma visão individual, ela é pautada na experiência das últimas edições das provas do Enem e também com um olhar todo, um critério técnico e ao mesmo tempo um critério historiográfico que eu tenha então condições de fazer aqui esses comentários. Então algumas questões elas serão direcionadas exatamente levando em consideração esses critérios. Primeira consideração a fazer é a respeito do nível das questões. Eu particularmente acho que o nível das questões foi fácil. Eu diria até muito acessível. E isso é bom. E isso torna, então, a prova, eu estou falando aqui a prova de História do Enem de 2020, uma prova acessível para aqueles alunos em um ano em que tudo foi muito atípico, tudo foi muito fora da ordem e fora do comum. As coisas tiveram que ser adaptadas. E o nosso cotidiano escolar ele teve que passar por algumas transformações e passar então a existir mediante um cotidiano que até então não era um cotidiano muito fácil. Para alguns acabou não sendo muito acessível. Então o fato da prova ter sido fácil, com questões diretas e ao mesmo tempo muito baseada na interpretação, facilitou então com que alguns alunos que tiveram dificuldades durante o ano de 2020 para se preparar para a prova do Enem, tivessem condições então de resolvê-la e tivessem condições então de disputar essa vaga na universidade com um critério basicamente de justiça e também de igualdade. Claro que a gente aqui não vai levar em conta esses dois termos ao pé da letra, mas eu posso dizer que o nível das questões facilitou a todos a condição de resolvê-las, independente das dificuldades que você teve na preparação durante o ano inteiro de 2020 para esta prova. Outro elemento que eu destaco é que a interpretação ela fez parte da maioria das questões. Poucas questões vieram com conteúdo específico ou de cobrando coisas muito específicas de cada um desses conteúdos que foram abordados. Teve algumas questões ali que a resposta estava no texto, que ela estava contextualizada e direcionada já imediatamente para a alternativa que tinha todo o sentido. Então, aquele aluno que foi mais atento, aquele aluno que percebeu, que foi perspicaz, ele certamente não teve dificuldade em resolver essas questões, aonde a interpretação era o principal elemento para resolvê-la e, ao mesmo tempo, chegar até a alternativa correta. Entretanto, eu destaco aqui uma crítica. Eu preciso fazer essa observação a respeito da distribuição dos conteúdos na prova. Alguns, por exemplo, muito clássicos, muito importantes, inclusive conteúdos que são aqueles conteúdos de reflexões diárias do cotidiano que servem não só para fazer uma prova, mas para você entender a vida, os fatos, acontecimentos do passado e também do cotidiano. Nas últimas edições do Enem, eles têm então se tornado mais ausentes.
a era Vargas, a ditadura militar, o Brasil contemporâneo, o mundo pós-45, o século XX, mais precisamente ali o entre guerras. Olha a crise de 29, por exemplo, que poderia ser relacionada com todo um cotidiano, inclusive hoje do século XXI. Alguns elementos eles têm faltado. E isso daí, infelizmente, parece que há uma tendência de não trazer esses conteúdos à tona por alguma razão que a gente não vai discutir aqui. Mas isso daí eu considero um prejuízo. Eu sou um tipo de professor que eu gosto muito daquela prova muito bem distribuída. Eu, quando elaboro provas com muitos conteúdos, eu gosto então de privilegiar esses conteúdos ao longo das provas. E a gente verifica que não foi uma coisa que aconteceu aqui no Enem. As questões de história do Brasil, elas foram muito ausentes. A história do Brasil, ela foi muito depenada. Eu diria até que ela foi muito sacrificada na prova de história. Ela não foi privilegiada. E outras questões se repetiram demais. A gente verifica, por exemplo, questões falando de cristianismo, que uma hora vem lá no cristianismo primitivo de Roma, outra hora vem na importância do cristianismo aqui no Brasil colônia, outra hora vem lá na reforma protestante, inclusive duas questões. Eu particularmente acho isso desnecessário. Por outro lado, eu gostaria também de elogiar aqui a relação que algumas questões de história teve com outras disciplinas. Esse diálogo da história com a sociologia, da história com a geografia, da história com a filosofia em alguns casos. Eu levaria em consideração aqui alguns elementos especificamente a respeito da prova, das questões em si. E aí eu destaco aqui, gente, algumas que a gente vai comentar. Nós não vamos comentar todas as questões, mas eu vou dar destaque aqui para algumas. É importante avisar a vocês que os meus comentários serão baseados em questões na ordem da prova azul. A primeira questão, ela está no grupo de atípicas. Eu quero destacar exatamente lá a Mesopotâmia. Vamos lá para a questão. Sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C. e nascido em Babel, Hammurabi, pronúncia em babilônio, foi fundador do primeiro império babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociável ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de... Bom, gente, aqui eu vou logo dar qual seria aquela resposta correta, tá? Lembrando também que isso é um gabarito provisório, tá? Mas com uma questão bem analisada, tá, gente? Então, eu espero que o gabarito oficial, ele não crie problemas, não nos traga problemas, como já trouxe outras edições do Enem, certo? Que, inclusive, já tiveram até que refazer a prova, mas a gente espera que isso não aconteça, certo? Então, vamos lá. A questão correta, gente, é a letra B, que diz tipificar regras diferentes aos atos dignos de punição. O Código de Hammurabi, ele é um dos primeiros, se não o primeiro código de leis escritas que existiu no mundo. Ele vai existir durante o primeiro Império Babilônico ali na Mesopotâmia. Aquela civilização, então, que é uma das primeiras do mundo e uma grande civilização que mostra, então, naquele momento, um aspecto de uma organização social, do Estado e também das leis. E o código, ele é baseado na lei de Talião. Essa lei é muito comum pela sua ideia principal, que seria exatamente a ideia do olho por olho e o dente por dente. Então, era muito comum a você punir, castigar o infrator com a mesma medida a qual ele agrediu. Por exemplo, se o fulano cortar o braço de alguém, ele terá o seu braço cortado. A princípio, a gente percebe que é um código de justiça, mas na verdade era uma severa punição. A gente verifica então dentro desse processo que seria exatamente um equilíbrio e ao mesmo tempo uma vingança que ela levaria em consideração refletir naquele agressor
a mesma prática que ele então dispensou ao seu agredido. Seria basicamente isso. Então nós teríamos aí a letra B, um gabarito provisório para essa questão. A outra questão que eu destaco aqui são aquelas interdisciplinares, e dessas eu vou então trazer a questão que fala sobre o toyotismo. Olha que interessante essa questão. É a questão número 78, e que ela diz assim mesmo: o toyotismo, a partir dos anos de 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi o ou a. O toyotismo, gente, ele vai começar a partir da década de 70 lá no Japão. E ele faz parte daquilo que a gente vai chamar de desdobramentos da Revolução Industrial, principalmente quanto à forma de organização do trabalho, que vem o Fordismo, o Taylorismo e também o toyotismo. O toyotismo já é uma fase mais recente e que ela, inclusive, ela está posterior às superproduções que o mundo capitalista e o mundo produtivo da indústria enfrentou em décadas anteriores. Então, essa organização do trabalho, ela visava, sobretudo, superar e se prevenir para essas crises, evitando com que eles, então, fossem pegos desprevenidos ou, na sua atitude de produzir, até gerassem essas crises. Então, nós vamos perceber dentro desse processo que eles vão se basear num princípio que é just in time, que seria exatamente no momento exato. Uma produção que ela precisa acontecer no tempo certo, na medida certa, para evitar excessos e superprodução. Aonde a gente verifica principalmente aquela produção que ela é baseada na demanda. A demanda de mercado está então exigindo uma quantidade de produtos, naquele momento então nós vamos começar a produzir aquela quantidade que seria equivalente a essa demanda para evitar essas crises. Então, nessa questão em especial, nós temos aqui a letra C, adequação da produção à demanda, certo? Lembrando também, gente, que essa prova é uma prova de um desconhecido que eu peguei na rua e fotografei e trouxe as questões para cá, tá? Então, algumas questões já estão marcadas ali com lápis e eu acabei, então, não apagando isso daí. Então, desconsiderem esses detalhes, tá? Vamos para uma outra questão, e dessa questão seriam aquelas questões mais específicas ali da história, por exemplo, do Brasil, ainda assim com muita interpretação do seu contexto e do seu conteúdo. Aí, nesse caso, nós vamos pegar a questão número 85. E é uma questão que aparentemente ela vem falar do processo de independência no seu momento da Revolução Pernambucana, mas com um teor muito mais interpretativo do que específico do conteúdo da Revolução Pernambucana. Vamos lá para a questão, que diz assim: o movimento sedicioso ocorreu na capitania de Pernambuco, no ano de 1817. Foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre os acontecimentos, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, expresso em dissensões entre. Dissensões significa um momento que eles discordam de um mesmo assunto. Então você tem duas opiniões a respeito da Revolução Pernambucana. Para um, ele seria algo positivo, inclusive seria um momento em que aquele grupo, que não é um grupo isolado, está ali clamando
pelo fim da exploração pela qual eles estão passando lá no Nordeste por conta da presença da família real no Rio de Janeiro, que trouxe inclusive alta de impostos naquela região. É por isso que vai eclodir a Revolução Pernambucana. Do outro, a gente verifica que lá do Rio de Janeiro eles vão dizer que isso daí seria uma mancha para a história dos portugueses aqui, que tem tratado tão bem a colônia e de repente tem que lidar com essa situação. Você verifica aí pontos de vista adversos sobre o mesmo fato. E aí, vamos verificar aqui. A alternativa, gente, de um gabarito provisório seria então a letra B. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial, certo? É muito importante a gente levar em consideração, por exemplo, essa letra A aí, tá, gente? Quando diz assim, quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. Ele está perguntando, gente, a questão das opiniões a respeito da Revolução Pernambucana. E na Revolução Pernambucana se discutia a abolição, escravidão, se discutia exatamente esse tema? Sim, se discutiu. Inclusive, dentro da Revolução Pernambucana já houve um racha, porque entre os membros que faziam parte do processo revolucionário, haviam aqueles que defendiam a abolição e haviam aqueles que tinham uma postura escravocrata. E isso fez com que dentro do movimento houvesse um racha interno e isso daí acabasse enfraquecendo o movimento, fazendo com que ele fosse reprimido pelo Dom João VI, que estava aqui no Brasil representando a coroa portuguesa naquele período então joanino que a gente fala no processo de independência do Brasil. Mas a gente está falando aqui de um processo de interpretações diferenciadas do processo da Revolução Pernambucana. Para o Nordeste estava muito ruim, mas para o Rio de Janeiro está bom. Então vamos para outra questão, uma questão sobre a religiosidade, mais precisamente o cristianismo primitivo. E eu gostei dessa questão lá da Roma Antiga. É a questão de número 83, que diz assim: ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição e durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano, século II da era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que obrigava. Um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se no ou na. Isso daí fala exatamente daquele momento da era cristã, lá no Império Romano, no auge ainda do Império Romano, quando começa o cristianismo e as pregações do cristianismo ali no Império e nas suas províncias. É importante destacar, gente, que toda essa descrição e que ao mesmo tempo toda essa prática de manifestação do cristianismo de forma discreta, escondida, era porque o cristianismo era considerado uma prática religiosa clandestina. E é bom que a gente lembre também que no primeiro momento o cristianismo ele não é uma coisa interessante para o Estado romano. O cristianismo é novo, traz pregações novas e que não são interessantes para esse Estado romano. Então, por essas razões, a gente vai verificar que, no primeiro momento, o cristianismo é uma prática religiosa perseguida pelo Estado cristão, porque não oferece ao Estado cristão uma discussão que lhe fortalece. Muito pelo contrário, o cristianismo vai enfraquecer ao longo do tempo o Estado e a estrutura de Estado imperial romana. Então, nós temos aqui a letra D, decisão política, que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente, certo? Nós não vamos discutir aqui as outras alternativas, porque isso daí seria parte do quadro Revisando o Enem. Nas nossas futuras edições, nós faremos então discussões minuciosas sobre essas questões para quem ainda estivesse preparando para o Enem de 2021, que eu espero que a superação da pandemia seja exatamente em 2021. E para a gente fechar aqui, nós temos mais uma questão, e essa questão seria da reforma religiosa. Olha que interessante. Então vamos lá. Lembrando que se trata da prova azul. Se você não fez a prova azul, ela provavelmente pode ser numerada diferente e pode ter
também uma resposta na sequência de alternativas também diferentes do que eu estou falando aqui. Então vamos lá para a questão. É a questão 63, que diz assim: desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pela... Olha aí, gente, é muito importante que a gente destaque aqui que durante a antiguidade e também durante o período medieval, o trabalho ele era mal visto pelas elites dominantes. A elite que se preze, tanto lá na Antiguidade, Grécia e Roma, como também na Idade Média, no nobreza e o clero, eles não trabalham. Trabalho é uma coisa indigna. Trabalho não é uma coisa condizente com a nobreza. Trabalho é uma coisa para as classes mais baixas, para os grupos que estariam numa posição de desprestígio. E o trabalho geralmente é ligado a eles. A gente verifica isso lá na Antiguidade Clássica, por exemplo, com aquele grupo dominante ligado às decisões, ligado ao comando do exército, mas nunca ligados a atividades produtivas, principalmente ao trabalho braçal. Eles eram os donos da propriedade, mas não eram eles que trabalhavam nessa propriedade. Na Idade Média, a gente verifica que também o trabalho estaria ligado aos servos, laboratores, que labutam, que produzem. Certo? Clero e nobreza não deveriam se envolver com esse tipo de atividades. Tinham outras atividades específicas. No caso da nobreza era guerrear, proteger. E ao mesmo tempo do clero seria rezar e garantir a salvação a todos. Então para eles não era interessante o trabalho. E esse discurso ele vem até a Reforma Protestante. Principalmente quando Calvino, lá no século XVI, traz à tona a doutrina calvinista que contesta a Igreja Católica em vários aspectos e vem falar que o trabalho agrada a Deus. Que o trabalho, inclusive, é a forma de você chegar até o sinal da graça divina, que vai, então, lhe identificar como um eleito de Deus para o paraíso. Deus se agrada do trabalho. E logo, se Deus se agrada do trabalho, as pessoas vão precisar trabalhar para agradar a Deus. E isso tem uma relação direta com o capitalismo na medida em que se produz mais. Seja para agradar a Deus ou não, se produz mais, se comercializa mais e se fortalece e desenvolve mais ainda o capitalismo. A alternativa correta aqui seria a letra B, Reforma Protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Certo? Nós trouxemos aqui algumas questões, alguns comentários. Eu espero que tenha sido a contento. Responder todas elas demanda muito tempo, fica um vídeo muito longo. E aqui nós queríamos apenas comentar a prova de História do Enem 2020/21. Aliás, depois de um longo tempo sem gravar, essa é a primeira vez então que eu venho para uma gravação, depois de um período longo sem gravar vídeos, certo? E é muito interessante, gente, que isso daí faz parte agora de um novo recomeço. Certo? E eu espero então que ao longo de 2021 você acompanhe o canal H de História, porque ele tem projetos muito interessantes para quem quer realmente estudar, para quem quer se preparar, seja para concurso, seja para o Enem, e que ao longo do tempo você esteja conosco, nos acompanhando, prestigiando o nosso trabalho, e a partir daí, naturalmente, nós vamos fazer o possível para atender as suas expectativas e ao mesmo tempo lhe oferecer conteúdos que facilite a sua preparação e ao mesmo tempo a resolução de qualquer prova que você tenha como objetivo fazê-las para melhorar a sua vida. E o canal H de História agradece mais uma vez você por aqui. Valeu!